9h52. Bom, a gente agora passa para o assunto, mais uma vez a gente volta a falar sobre o assunto do grande golpe aplicado pelo Antônio Neto Ais, dono da Brás Company, aos investidores que acreditaram na empresa e que acabou se tornando um grande golpe, um grande problema, uma grande dor de cabeça para todo mundo que investiu. A gente está na linha com o advogado Artêmio Picanço, ele foi um dos primeiros especialistas em criptomoedas a denunciar esse golpe e ele vai representar os investidores prejudicados na CPI das criptomoedas do Congresso Nacional. A gente conversa com ele a partir de agora. Doutor Artêmio, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês novamente. De fato, a gente vai estar participando lá, falando desse caso e tantos outros que assolam aí o Brasil de meu Deus. E estou aqui à disposição. Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua. Doutor Artêmio, bom dia. Eu vou começar lhe perguntando não exatamente sobre a CPI, enfim, os demais andamentos, mas sobre um fato que aconteceu na sexta-feira, que foi a prisão de 3 foragidos da Brás Company, que eram 3 funcionários do marketing da empresa de Antônio Neto. E o senhor divulgou essa informação, eu não sei se até foi o senhor que denunciou, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto em que essas pessoas foram localizadas e foram presas tentando fugir para a Argentina. Perfeito. As pessoas que foram presas, elas estavam intimamente ligadas ali ao casal Antônio Neto e Fabrícia, a saber, uma das pessoas era responsável até por recebimento de valores em sua conta, pessoa física, de clientes que aportavam dinheiro na Brás Company, né, que é o senhor Vitor Hugo. A outra pessoa era o Arthur, o conhecido apelideiro Birugit, que ele fazia, a gente pôde notar, né, essa parte de vídeo. Todo o videomaker do Antônio Neto era feito por ele, inclusive muito além, ele passando orientações de como teria que ser feito esse roteiro, assim como uma mente que também trabalhou nesse tipo de falcatrua que aconteceu na Brás Company, e a sua esposa ali, a Sabrina, que também esteve com ele, né, e era de convívio interno da casa do casal, e estavam transitando entre os países, né, ali, Brasil, na tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Uruguai, fazendo esse trânsito. E eles já estavam com mandado, até onde se sabe, de prisão expedido, né, neste ano, e se encontravam na condição de foragidos, e foi isso que aconteceu, né. Agora, provavelmente já estão sendo ouvidos, devem estar sendo acompanhados de algum advogado, se não será nomeado, para a gente verificar o que pode acontecer daqui para frente. O que se espera daqui para frente com essa prisão também é que se tenha a localização do casal, a gente verifique eles como devem ser o mais rápido possível. Nossa participação tão somente indicando algumas coisas, né? A gente tenta ajudar na medida do possível, mas obviamente não quero os louros aqui disso. Esse trabalho foi espetacular das autoridades, Interpol, Polícia Federal e Ministério Público Federal também, que esteve envolvido nisso tudo. Então é uma operação silenciosa, demorada, mas que está acontecendo. Eu acompanho o senhor nas redes sociais, no seu Instagram. Aliás, eu recomendo que todo mundo que tem interesse em saber os passos aí da apuração dos fatos em relação à Brás Company ou outras empresas que negociam criptomoedas, acompanhe o Dr. Artêmio, porque ele traz informações muito, muito interessantes, algumas até divertidas, irônicas e tal. Mas eu vi um print de uma tentativa de acesso a um e-mail. Eu não sei se foi exatamente isso que levou a polícia a encontrar o Vitor, né, que ele teria tentado acessar o e-mail da Brás Company quando estava ali na região de fronteira. Interessante nisso tudo é o seguinte, a gente recebe ajuda, eu acho que fica aqui o apelo também das pessoas, até eventualmente pessoas que trabalharam lá, eu gosto de falar isso, não é todo mundo que é responsável, tem gente que também foi lesada ali, colaborador.
tem colaboradores que ajudam trazendo documentos. E eis que a gente conseguiu um acesso, e em um desses acessos, o computador que foi acessado, ao que tudo consta, seria do Arthur, né? E esse computador com acesso do Arthur dava uma localização, né? E essa localização, eventualmente, a gente repassou para as autoridades, é o que nos cabe a fazer, como se a gente fosse uma ferramenta, essa é uma ferramenta que pode tentar ajudar. E como os clientes acabam confiando, e as pessoas que também um dia estiveram lá acabam confiando na gente, e aí o trânsito é mais fácil, apresenta um documento, a gente se verifica que alguma coisa faz sentido, tenta levar isso à frente, obviamente, para ajudar no deslinde do feito, né, para que as coisas aconteçam para todo mundo e eles sejam presos. Doutor Artêmio, já existe alguma perspectiva de localização e prisão de Antônio Neto e Fabrícia? Olha, eu acho que eles já sabem, né, não posso afirmar isso, mas eu acho que já devam saber onde deve estar o Antônio Neto, porque agora com essa especialmente por causa dessa prisão, porque eram pessoas que são como eu tinha dito, são do convívio, e provavelmente eles devem estar falando alguma coisa, né? Até seria recomendável a eles, como uma forma de mitigar o problema que eles já se meteram. Então eu olho e eu faço até assim minhas preces para que isso aconteça até nesse mês de julho logo, para até comemorar meu aniversário mais feliz com isso. Doutor Artêmio, o senhor é presidente do Instituto Brasileiro de Prevenção a Golpes Financeiros. Agora a gente vai para a parte didática da entrevista. Muita gente se seduziu pela oferta de lucros acima do mercado, com a questão de criptomoedas. Eu queria que o senhor desse um conselho para quem tem lá suas economias e que recebe, vez por outra, ofertas tentadoras como essa que foi... que gerou toda essa confusão envolvendo a Brás Company. O que é que essa pessoa que tem as economias lá suadas, né, que trabalhou muito para guardar isso, o que é que ela deve fazer? Bom, vamos lá. Essa questão, se o dinheiro que está lá não foi recuperado, infelizmente, isso não vai voltar para você se você não fizer o seu papel. Essas apreensões que estão acontecendo e que irão acontecer, continuar acontecendo, que é a tendência, elas só vão regressar para aqueles que fizerem algo na justiça. Porque imagine um exemplo seguinte, que um cidadão falece hoje e não deixa herdeiro, tá? A riqueza que essa pessoa construiu vai para a União. Aqui é a mesma coisa, porque existe um artigo claro que fala que são efeitos da condenação. A perda em favor da União, vírgula, ressalvado o direito do lesado terceiro de boa-fé. Então, o que se pretende com a ação é justamente você ter essa possibilidade de se considerar como um lesado. A ideia do Instituto, ela serve para quê? Para ajudar as pessoas que são mais carentes. Por quê? Toda ação na justiça, ela tem suas respectivas custas. Como o epicentro do problema é o nosso querido estado da Paraíba, muito embora seja um estado que tem uma taxa judiciária cara, 7% do valor, isso inviabiliza a propositura das ações para as pessoas mais carentes. O que fizemos por meio do Instituto, por ter esse benefício legal, o Instituto não necessita pagar essas custas para a propositura das ações, bastando tão somente que a pessoa se torne afiliado e preencha uma ficha associativa. É isso. Então torna-se bem mais barato, porque essa custa já se torna isenta. Então, um exemplo, um cara que teria uma ação de 100 mil pagaria 7 mil de custas. Com o Instituto ele já não paga essas custas de 7 mil, paga tão somente a ficha associativa. Doutor Artêmio, em relação à CPI, qual é a ajuda que a comissão pode dar, né, nessa investigação em relação à Brás Company e a outras empresas que também estão enroladas, acusadas de aplicar golpes? Pronto. Em relação à Brás Company, eu vejo assim, a gente já está bem abastecido, digamos assim, das autoridades que já estão tocando o caso. Aqui nós estamos falando do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Polícia Federal.
a CPI ela não vai acrescentar muita coisa nesse caso da Brascompany, especialmente porque os poderes que a CPI tem, as autoridades que estão tocando esse caso já têm, estão fazendo, estão utilizando esse poder. Brascompany especialmente não vai agregar muito, como eu venho falando. Agora, tem casos, exemplo, de outras empresas que não tiveram nada, investigação, nada, que a CPI vai ter poderes que pode chegar até requisição de prisão em flagrante dos investigados. Então, quebra de sigilo, que também isso é importante, coisa que a gente não consegue facilmente, e a CPI tem esses poderes. Ela serve mais para aqueles casos que não tiveram ali, não é que é um cuidado do poder público, mas é porque não tiveram o poder público ajudando por causa da falta de recurso humano. A gente não tem recurso humano suficiente no Brasil para combater tanto golpe que existe. Doutor Artemio, eu queria lhe agradecer a sua participação aqui na Manaíra Band News e lhe fazer uma última pergunta. É verdade que o senhor vem para Campina Grande comemorar no dia que Toinho for preso? Mas não tenha dúvida disso. A gente vai alugar um carro elétrico, subir nisso aí, eu vou estar aí, mas no outro dia. Não importa o preço da passagem que tiver, isso é certo. Tem que parar o trio elétrico na porta da onde era a Brascompany também, lá no Açude Velho. Um abraço, doutor. Onde era a Brascompany, eu faço questão de ir ao presídio, aonde ele estiver, porque eu posso entrar como advogado e vou lá só para olhar a cara dele. Eita, moleque, esse é pior que eu. Obrigado, doutor Artemio, um abraço. Um abraço, tchau. Misericórdia. Olha, eu sou rancoroso, mas o doutor Artemio é pior que eu, viu? Olha, para quem quer se informar sobre essa questão de golpes financeiros e acompanhar todos os passos aí da investigação da Brascompany, eu recomendo seguir o Artemio Picanço nas redes sociais.